Noite. Que a paz do Senhor esteja convosco. Quero cumprimentar você aí do YouTube, do Facebook. Boa noite para você, para a sua família. Não tem ninguém assistindo no via Zoom, não? Não? Ok. Então é você que está aí em casa, onde você estiver, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande. Nós vamos agora dedicar aqui um tempo ao estudo da palavra de Deus. Aos irmãos e às irmãs aqui da igreja, é uma alegria rever aqui rever alguns e conhecer outros. Que Deus te abençoe. E eu fiquei sabendo que essa é a primeira quarta-feira depois que começou a tal da maldita pandemia. É isso mesmo? É isso? Vocês acham que essa pandemia foi Deus que mandou ou foi o diabo? Quem mandou essa pandemia? Foi Deus ou o diabo? Hein? Boa pergunta, né? Pesquisa na Bíblia aí para você ver se você descobre. Eu acredito que foi o diabo. Deus só permitiu, acho que não foi Deus que mandou, não, isso é coisa do diabo. Deus vai mandar pragas, mas quando Deus mandar as pragas, não vai ter ninguém capaz de criar uma vacina, não haverá jeito. Esse que veio aí, essa pandemia, é um relampejo de muitas coisas que vêm pela frente. Mas o tema meu hoje, que eu vou abordar com todos vocês, é Deus transforma as maldições em bênçãos. Esse é o tema que eu vou abordar com vocês. Então eu vou agora fazer um trabalho aqui com você, para você nunca mais se esquecer do tema de hoje. Então você vai falar comigo assim, ó, você que está aqui na igreja e você que está aí no YouTube e no Facebook. Diga assim, ó, Deus transforma as maldições em bênçãos. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Deus transforma as maldições em bênçãos. Tem que falar mais 2 vezes, vai. Deus transforma as maldições em bênçãos. Mais uma vez, a terceira. Deus transforma as maldições em bênçãos. Então, se você chegar em casa e alguém perguntar para você assim, como é que foi na igreja? Foi bem. Quem pregou? Pastor Assis. Qual foi o tema? Deus transforma as maldições em bênçãos. Você tem que pelo menos saber o tema, para saber o rumo que nós vamos seguir aqui. Tudo certo? Tem 3 vídeos lá. Não abre? Não? É só você... eu passo aqui e ele sai automaticamente. Vamos abrir a Bíblia? Eu estou com a minha Bíblia aqui, baseado em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Se você puder abrir a Bíblia, eu faço questão que você abra a Bíblia, se você puder. Se não puder também, não tem problema, mas é bom você abrir a Bíblia. Qual câmera dessa aqui eu vou poder me dirigir quando for necessário? Qualquer uma delas? Tem essa, aquela lá também? Tá bom. Então, Deus transforma as maldições em bênçãos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e o verso 17. Posso começar a leitura? Pode? Já achou aí? Você, meu amigo aí do Facebook e do YouTube, já encontrou? Já? Se não encontrou, corre aí para você me acompanhar. Vamos lá? Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Para você, então, já ter uma ideia, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta, depois da sua conversão. Já falarei mais sobre ele. Vou ler. Está escrito assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Quem completa agora, vai. Como está escrito, vamos, o justo viverá pela fé. Muito bem. Então nós temos aí 2 versos, é baseado nesses 2 versos, que nós vamos então desenvolver esse tema, Deus transforma as maldições em bênçãos. Eu tenho aqui alguns slides que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá. Se eu passar aqui nessa tela aqui, acho que vai dar certo. Vamos ver a distância aqui, se vai dar tudo certo. Vamos lá. Se der, ótimo. Então vamos lá. Deus transforma as maldições em bênçãos. Então aqui, agora o texto de novo, para a gente poder ir se familiarizando com ele. Vamos lá, você vai ler comigo agora. Agora vamos fazer todo mundo junto. Vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos lá? Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus... Opa! Passa aí, irmão. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho... Acho que passou demais. Espera aí, só um minutinho.
Aqui, ó, agora sim. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vamos tentar entender um detalhe importante. Esse aqui que está de vermelho, ó. A justiça de Deus se revela no evangelho. Então agora nós precisamos trabalhar isso aqui, entender isso aqui. Você que está em casa, onde você estiver aí, no YouTube, no Facebook, nós precisamos entender nessa noite que justiça é essa de Deus que se revela no evangelho. Né? Então, para isso eu coloquei aqui uma pergunta. E a pergunta ela já vai aparecer aí na tela. Essa é a pergunta. Ó. Quem é a justiça de Deus que se revela no evangelho? Essa aqui é a questão da noite. Nós vamos analisar isso aqui. Né? Quem é essa justiça de Deus que se revela no evangelho? Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos para a gente analisar. O texto já está digitado e está inclusive a fonte ali para você poder me acompanhar. Então vamos analisar isso aqui. Nós precisamos saber agora quem é a justiça de Deus que se revela no evangelho. E se essa justiça de Deus se revela no evangelho, dependendo de quem for ela, minha gente, alguma coisa pode estar errada no evangelho e pode também estar certo no evangelho. Vai depender da descoberta nossa hoje. Vamos tentar? Vamos começar? Primeiro texto, está ali, ó. Posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Pergunto para você aí e para você em casa. Esse texto bíblico de Isaías capítulo 53, verso 9, está falando de quem? De Jesus de Nazaré. A Bíblia diz assim, ó, isso aí está falando antes de Jesus nascer aqui. Ele já existia no céu, antes dele vir aqui, já foi profetizado, e olha a profecia. Visto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o texto bíblico diz que Jesus é justo, né? Ok? Eu quero saber quem é a justiça de Deus. Vou te apresentar um segundo texto. Está ali, ó. Segundo texto. O meu servo, vamos lá? Todo mundo junto? Vai. 1, 2, 3, vai. O meu servo, vamos? O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Pergunto, esse texto bíblico aqui, de Isaías 53, 11, está falando de quem? Está falando que Jesus é justo. Eu quero saber quem é a justiça. Vou te mostrar um outro texto. Vamos lá. Aquele ali, ó. Perguntou-lhe Pilatos. Olha a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? Tendo dito isto, diz o texto bíblico, ele voltou ao povo judeu e lhes disse, olha o que foi que Pilatos disse. Leia agora aí para mim só os homens, vai. Pilatos analisou, ele investigou Jesus. Assim, igual eu estou conversando com você, ele interrogou Jesus, e depois que ele, no momento da interrogação lá, viu, Galba? Aí ele falou assim, olha, eu não vejo nele crime algum. Não tem, esse homem não é um criminoso. Vocês estão acusando-o de criminoso, mas ele não é criminoso. Quem crê que Jesus era justo, levante a mão e diga, Senhor, eu creio que Jesus é justo. Amém? Agora veja esse outro texto. É um dos textos que mais me impressiona na Bíblia, é esse que eu vou mostrar para você agora. É esse aqui, ó. Estando ele, se referindo a Pilatos, lá no tribunal, ele estava no tribunal, interrogando Jesus. Sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer-lhe, agora eu quero só que as mulheres vão ler, porque ali é coisa de mulher. Então quem vai ler são só, qual foi o que estava escrito no bilhete que a mulher mandou para Pilatos? Só as mulheres, vai feminina, vai. Continua. Agora vamos analisar esse texto. Olha o que a mulher mandou dizer. Não te envolvas com esse justo. Porque hoje eu sofri. Você sabe por que ela sofreu? Deixa eu explicar para você o contexto do texto. Pilatos, ele estava interrogando Jesus e ele, na verdade, Pilatos, ele não queria condenar Jesus. Mas ele também, ele pensou assim, se eu condeno, eu vou arrumar opositor. Se eu solto, vou arrumar opositores. Ele tentou fazer lá uma manobra, mas o que ele não sabia é que o diabo estava trabalhando ali para levar Cristo naquele momento a ser preso, julgado, condenado e ser morto. Olha a situação de Pilatos. A mente dele estava tão bloqueada para ouvir a voz de Deus. Irmão, isso aqui é perigoso. Presta atenção, você aí, você na sua casa, onde você estiver, presta atenção.
a mente dele estava tão bloqueada para ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus estava tentando falar com ele, tentando livrar ele daquele momento. Aí Deus tentava falar, mas ele não estava pronto para ouvir. Sabe? Deus tentava falar, ele não estava pronto para ouvir. Aí, olha o que Deus teve que fazer. Deus foi lá via mulher de Pilatos. Aí Deus então deu o recado para ela. Ela acordou, escreveu um bilhete. Olha, irmãos, que situação. E mandou o bilhete para o marido. O marido viu o bilhete, analisou o que estava escrito. E ele não conseguiu ouvir a voz nem de Deus, nem da mulher dele que dormia com ele. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Na situação dele? Não é difícil? Você não acha difícil? Como pregador do Evangelho, sabe o que eu tenho medo? Falando para você, sabe o que eu tenho medo? É que tem muitas pessoas que estão tão atolados no pecado que não estão mais conseguindo ouvir direito a voz de Deus. E o contexto que nós estamos vivendo é um contexto complicado. É complicado. Já vou mexer nessa questão aí. A mulher mandou o recado, não te envolvas com isso. E aí já vem a sentença, o homem é justo. De novo, mais uma vez, ele é justo. Agora veja o que foi a conclusão que chegou um centurião. Olha lá, vendo o centurião, um líder militar de 100 homens, vendo o centurião, o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus e olha o que foi que o centurião disse. Vamos lá os homens, vamos lá, homens. Verdadeiramente, este homem era o quê? Era justo. Você percebe? Ou seja, matamos o homem errado. Não era para matar esse. Matamos o homem errado. Feita essa análise, agora nós vamos fazer assim, eu vou colocar mais um texto, depois eu vou te convidar a ler mais um texto da Bíblia. Olha o que está dizendo aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19. Olha lá. A saber, que Deus, ele estava com quem? Em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o quê? O mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora pega aí tua Bíblia, pega a tua Bíblia, e abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Eu estou aqui em Romanos, né? Abre aí em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Eu estou ainda analisando, querendo que você descubra quem é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. É isso que nós queremos saber, né? Pega aí. Agora 2 Coríntios 5, 21. Achou? 5, 21. Veja o que está escrito aí. Vou ler, hein? 5, 21. Todos acharam? Amém? Está escrito assim no verso 21. Olha lá. Aquele que não conheceu o pecado. Olha para cá e me responda uma pergunta. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus, quem completa? Fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então você já sabe quem é a justiça de Deus. É Cristo. Jesus Cristo. Agora vamos voltar ao texto inicial de hoje. Paulo falou assim, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele falou assim, ó, primeiro do judeu e também do grego. E ele afirmou, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, agora aqui, irmãos, está a seriedade da pregação do Evangelho verdadeiro. Onde estiver um servo de Deus, uma serva de Deus, pregando o Evangelho verdadeiro de Cristo, exaltando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali Cristo se manifesta para salvar a pessoa. Amém? Ali ele se manifesta. E sabe quem não será salvo? Só os bodes. Sabe quem será salvo? Só as ovelhas. Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. O bode não. O bode não é assim. O bode ele não ouve a voz de Deus. O bode não é desse jeito. Tem muita gente que está na família dos bodes. Deus fala, fala, fala. A pessoa escuta, mas não ouve. Tem gente que frequenta a igreja a vida inteira, nunca mudou de vida. Sabe por quê? Porque é bode. Não muda de vida. Tem indivíduo que frequenta a igreja, na igreja é um santo, em casa é o Satanás.
E os bodes são disfarçados, eles vêm na igreja, abraçam as irmãs, trata bem, aí chega em casa, trata a mulher com brutalidade. Agora, eu estou falando de um evangelho que tem poder para mudar a vida das ovelhas. Esse é o evangelho. Então agora, minha gente, a base está montada, para poder entender o resto do assunto aqui, ó. Presta bem atenção. Aquele que não conheceu o pecado, diz o texto bíblico, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, por causa de Jesus, né? Porque Jesus é o único que veio aqui, foi tentado em todas as coisas, em todas as instâncias por Satanás, nunca cometeu pecado, nós já lemos aqui na Bíblia. Ele derrotou o diabo em todas as instâncias. Satanás não teve poder sobre Jesus Cristo. E a minha salvação e a tua salvação é por causa de Cristo, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. Agora, vamos analisar a vida do homem que escreveu o texto bíblico que nós começamos a ler hoje. Aqui, ó, olha lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Cristo disse assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É o evangelho que fala dele. A toda criatura. E acrescentou: quem crer e for batizado será? Quem, porém, não crer, irmãos, pode se batizar 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes, não vai ser salvo. Se não crer, não tem jeito. Agora, olha isso aqui, ó. Olha lá. Saulo, o autor da carta aos Romanos e aos Coríntios, e mais outras cartas, antes de ser Paulo, ele era perseguidor do cristianismo. Ele perseguia os cristãos. Ele liderava uma equipe que prendia, torturava e matava os seguidores de Cristo. Agora, ele era considerado uma maldição pelos cristãos. Essa era a situação dele. Agora, olha o que aconteceu com ele. Após o seu encontro com Cristo, no caminho para Damasco, depois que ele se converte ali, de perseguidor, passa a ser um perseguido. Olha como é que muda, da água para o vinho, tá vendo? Olha como é que muda. De perseguidor, agora ele passou a ser perseguido. Outra coisa, ó, ele era considerado uma maldição, passou a ser agora uma bênção para a igreja. Irmãos, um dos homens mais incansáveis da Bíblia é Paulo. Paulo. Se alguém quiser se inspirar em outra pessoa, a não ser Cristo, Paulo é uma boa pessoa. Ele mesmo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o homem se converteu de tal maneira, olha as últimas palavras dele antes da morte. Olha aqui, ó. Olha lá. Alguém chegou para ele e disse: você vai morrer agora, você foi condenado à morte. Sabe qual foi a resposta dele? Leia comigo, vai. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer. Quer matar, mata, mas se você me matar, que vai perder é vocês. Eu não, eu vou ganhar. Está com medo? Tá pensando que eu estou com medo da morte? Estou com medo da morte, não. Se Paulo estivesse aqui hoje, o Covid não vai me impedir, não. Não vai me impedir, não. Eu vou tomar as precauções, mas eu vou fazer o trabalho de Deus. Amém? Irmãos, olha para cá. Olha para cá. Precisamos um pouco mais de ousadia. Ousadia. Todo mundo. Sabe por quê? Porque é o seguinte: toma o cuidado necessário e vai em nome de Jesus. Vou repetir. Toma o cuidado necessário e vai em nome de Jesus. Olha aqui, se Jesus não cuidar, pergunto, quem é que cuida? Quem cuida, minha gente? Diga aí para mim. Quem? Fala mais forte, irmão. Ninguém cuida. Ninguém cuida. E outra coisa, minha gente, não tem ninguém preocupado com a tua saúde, não. Se você não se preocupar. Olha aqui, ó. Eu vou trazer para essa história, Deus transforma as maldições em bênçãos. Eu vou trazer a história de Moisés. Moisés, irmãos, irmãs, nasceu condenado à morte. Imagina um bebê, nasceu. Quando nasceu já tinha um decreto de morte esperando ele. Olha lá, ó. Após 3 meses de vida, ele foi colocado dentro de um cesto e solto lá nas correntezas do rio Nilo. Coitado daquela mãe, imagina a situação daquela mãe, não é o que, pastor, o que? Que situação, né? E lá vai o menino agora, à mercê do quê? De Deus. Olha a história dele. Eu tô querendo que você entenda o seguinte: Deus transforma as maldições em bênçãos. Olha o que aconteceu com Moisés, aquele menino que nasceu condenado à morte. Olha lá, de lá, ele saiu para ser amamentado pela própria mãe. Ó, já começou a mudar tudo. A mamãe,
Ó Deus mudando a história, tá vendo? Aí sabe o que aconteceu com ele? Ó, a mãe de Moisés recebeu um salário para amamentar o próprio filho. Olha como é que Deus, olha a manobra de Deus. Olha Deus conduzindo as coisas. Está vendo como é que Deus dirige? Está vendo aí? E olha o que aconteceu com Moisés. Olha lá, Moisés se tornou um dos maiores líderes religiosos que o mundo já conheceu e ele já está onde? No céu. Minha gente, quem é que faz um negócio desse? Quem faz? É Deus. Aí você fica pensando assim, e agora esse negócio desse Covid aí, rapaz? Deixa Deus conduzir o negócio. Deixa Deus ser Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer. Só que a raça de hoje acredita, sabe no quê? Na ciência. Acredita nesses homens aí, dessa comunicação de massa, mas não acredita na palavra de Deus. Gente, é um negócio doido. Eu quero desafiar você, meu amigo. Quero desafiar você a crer em Deus. A deixar Deus ser Deus na sua vida. E se você deixar, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Você quer ver mais uma? Eu vou trazer mais uma história para você aqui. Você quer ver? Está ali, ó. Lázaro, ele era o quê? Amigo de Jesus. Amigo, não era um amigo, não era um colega, não era amigo. Amigo de Jesus. Ficou doente para a morte. Suas irmãs mandaram chamar. E Jesus lá ocupado na pregação do Evangelho. E vou dizer uma coisa para você, viu? Olha aqui, ó. A pregação do Evangelho é a melhor, a maior, não existe nenhuma profissão na terra que possa ser maior do que a profissão de pregar o Evangelho. Não existe. Aí está lá Jesus de Nazaré, ocupado na pregação do Evangelho. Ocupado. Aí chegou o recado. Olha, as irmãs de Lázaro mandou te chamar porque ele está doente para a morte, é para você ir para lá. Você tem que parar o que está fazendo, vai lá atender ele. Jesus continuou pregando. Continuou pregando. Sabe o que aconteceu? Olha lá. As pessoas naquela comunidade ali onde morava Lázaro, o Satanás foi lá, porque sabe que Satanás, ele é fofoqueiro, né? Ele é fofoqueiro. Aí lá na comunidade, ele começou a semear a seguinte fofoca. Será que vale a pena ser amigo de Jesus? O amigo ficou doente, mandou chamar o amigo não veio. Olha, o bicho não presta não, né? Por isso que ele é diabo. Sabe o que aconteceu? Ó, Jesus chegou 4 dias depois do sepultamento do seu amigo. 4 dias depois. Já pensou? E lá vem Jesus. Agora eu vou chegar lá. E todo mundo lá, naquela época, tinha empresas que eram contratadas para chorar no sepultamento das pessoas. E a empresa melhor era aquela equipe que chorava mais. Já pensou? Era um negócio do Satanás, né? Pago para chorar. Eu fico imaginando, é uma coisa esquisita, não é não? E agora Jesus vem chegando. Quando Jesus chegou lá, eu vou convidar você a ler mais um texto da Bíblia comigo. Pega aí, João 11. Vamos ler esse texto aqui? Vamos lá? Pega aí na sua casa, onde você estiver aí. Pega aí o texto bíblico. É João capítulo 11. Eu quero ler esse texto com vocês aqui. É muito interessante isso aqui. A gente precisa ler, viu? A Bíblia foi feita para ler mesmo, é para estudar, para examinar. Então eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra. Vamos lá? João capítulo 11. Eu quero ler aqui com você o versículo número 21. Olha, quando Jesus chegou ali, viu, irmã? Você está tendo uma foto aí, né? Quando Jesus chegou lá, olha o que foi que a irmã de Lázaro falou. Veja aí, vem. João capítulo 11, verso 21, diz assim, ó. Jesus estava chegando ali para atender ao pedido do amigo. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha o que ela disse. Senhor, vamos lá, só as mulheres, lê para mim. O que foi que a Marta falou? Só as mulheres, vai. Olha só. A irmã, você viu? Claro, ele estava enlutado, sofrendo a perda do irmão. Mas, Senhor, se o Senhor estiver aqui, se o Senhor estivesse vindo, quando mandamos chamar, o nosso irmão não teria morrido. Agora, chega agora, hein, Osmar? 4 dias depois? Aí Jesus conversou, argumentou e tal, e finalmente ele convenceu as pessoas a levarem ele até onde o rapaz foi sepultado, o amigo dele. Olha o que aconteceu. Quando Jesus chegou lá, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: Deus transforma maldições em bênçãos. Estava todo mundo esperando uma curazinha, né? Jesus surpreendeu. Olha lá, ó, olha lá. No lugar da cura, leia para mim, vai. O que aconteceu? Pergunto para você, o que é melhor, curar ou ressuscitar? Rapaz, Jesus surpreende. Ele surpreende. Jesus vai surpreender a humanidade. Esse Covid que virou uma pandemia, viu?
Eu já disse no começo, quem mandou foi o diabo, não foi Deus. Deus permitiu. Aliás, esse negócio de permitir, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou usar aqui uma linguagem da roça. Tem alguém aqui que foi criado na roça? Tem pouca gente aqui da roça? Tem que usar outra linguagem? Eu vou usar uma, se não der certo eu uso a outra. Deus colocou um cabresto no diabo. Alguém aqui sabe o que é um cabresto? Quem sabe o que é um cabresto? Deus colocou um cabresto no diabo. Aí Deus controla ele com o cabresto. O diabo, ele tem os seus poderes, mas ele não pode ir além do que Deus permite. Quem crê, diga amém. Amém. Deus colocou um cabresto nele. Entendeu? Sabe? Aqui, ó. Cabresto. Ele não faz o que ele quer. Deus segura. Quem tem o comando é Deus, irmãos. Quem comanda é Deus. Entendeu? É Deus que comanda esse negócio. Para de acreditar em outras coisas. Acredita no comando de Deus. Todo mundo esperando uma curazinha. Irmãos, curar um doente para Jesus é exigir pouco de Deus. Hein? É não pedir nada para Deus. Uma curazinha de nada. Rapaz, Jesus trouxe foi a ressurreição. Muito além. E aquela comunidade, aquelas pessoas começavam a pensar mal de Cristo. Quando ele chegou, irmãos, calou a boca de todo mundo. Eu sou Jesus de Nazaré, todo poderoso. É eu que comando. Louvado seja Deus, né? Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Realmente, Deus transforma as maldições em bênçãos. Deixa eu perguntar para a minha técnica do som, vai conseguir sair aí o áudio ou não? Não vai dar certo, não? Hã? Não, é? Eu fiz o teste no meu, tudo deu certo. No meu computador, tudo funcionou. Hã? Eu fiz no pendrive. Mas tá bom, vamos lá. Eu conto a história. Olha, aqui você está vendo essa jovem aqui, ó. A Valéria é o nome dela. Ela assistiu, olha a situação dela. Ela assistiu a série de estudo bíblico que nós apresentamos. Sabe que lá em Manaus, nós fomos a primeira associação a realizar 14 noites de pregação, uma série todinha, no começo da pandemia. E essa jovem aqui assistiu o programa. Ela assistiu, o nome do nosso programa, lá, as noites de evangelismo, cada lar uma igreja, via YouTube. Ela assistiu, depois ela foi batizada no dia 4 de julho. Está aqui, ó, foi batizada. Eu queria que você assistisse o vídeo dela, mas era para ser aqui, ó. Era para sair agora, mas não saiu. Mas está aí, ó. Tá vendo? Agora veja esse outro caso aqui, ó. Que eu vou mostrar para ti. Ó, o Ronaldo e a Lourdes. O Ronaldo, ele frequentou a igreja adventista no passado. Alguma coisa aconteceu no curso da vida dele. Ele saiu da igreja. Se casou com uma irmã de uma outra igreja. Aí ele começou a assistir agora o programa Cada Lar Uma Igreja. Na época da pandemia, ninguém podia sair de casa. E lá em Manaus a pandemia passou assim, foi um arrastão, sabe? E eles assistindo. E toda noite fazendo apelo. E teve uma noite que o apelo foi mais forte. E a mulher falava assim, ó, você não vai batizar. A mulher dele, aquela lá, você não vai batizar não. E ele falava assim, eu vou, você não vai. Um grande conflito dentro de casa, marido e mulher. Deus trabalhando e o diabo também. Aí eu fiz um apelo, aí ela decidiu. Aí quando ela decidiu a batizar, aí ele falou assim, eu vou também. Levei os dois para o maior tanque batismal do Amazonas, que é o Rio Negro. Ali que você está vendo é o Rio Negro. Batizamos ela primeiro, porque ela não queria, você vai ser a primeira. Aí batizei ela primeiro, aí em seguida batizei o esposo dela, batizado, os dois. Jesus operou um milagre, porque Jesus transforma maldições em bênçãos. Imagina, não podia sair de casa, de outra maneira não iria alcançá-la, mas o Espírito Santo está consolado de casa. Veja essa outra história aqui, ó. Vou passar aqui para você. Está vendo esse rapaz aqui, ó? Esse rapaz aqui, o nome dele é Anderson. O Anderson, ele frequentou uma série de conferências com o pastor Mark Phelan, lá no NASP Campo São Paulo. O pastor Euquinho conhece lá.
E esse rapaz, aí depois de 6 meses, nós chegamos lá e eu peguei uma quantidade de endereços assim, olha, 2.000 endereços. Aí escolhi alguns para ir visitar. Achei a casa desse rapaz aqui, ó. Desse rapaz aqui. Achei a casa dele. Quando cheguei na casa dele, eu ofereci um estudo bíblico. Ele falou assim, na minha casa não dá porque meu pai não gosta de crente. Eu perguntei assim, mas então como é que nós vamos fazer? Ele falou, a minha vizinha é da igreja, vamos lá conversar com ela. Se ela autorizar, a gente faz o estudo lá. Marcamos na casa da vizinha. Fechamos ali, fizemos uma classe bíblica. Batizamos várias pessoas. Ele foi uma dessas pessoas que foi batizado. Aqui, ó, esse rapaz. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com ele. Ó, olha lá. Ó. Fez teologia, se casou com a Vanessa, que também foi batizada junto com ele. Ela fez nutrição. Conhece esse casal aí, pastor Luquian? Conhece, Rosana? Fez nutrição. Olha como é que Deus muda, olha lá. Ó, olha lá. Tiveram o Tiago e o Felipe, os 2 filhos. E agora, olha, ó, já está batizando, ó. Amém? Está batizando. Aqui num congresso para jovens do Bravador, batizando. Olha como é que Deus, ele pega o indivíduo como está, ele vai trabalhando, vai burilando, vai mudando a vida da pessoa. Deus é todo poderoso e para Deus, irmãos, não tem barreiras. Não, Deus pode. É Ele que comanda. Agora, lembrando, Ele trabalha para mudar a vida das ovelhas. Bode não. Bode não. Se tu que está me assistindo for um bode, o teu destino é outro. Mas se você for sincero e não deixar Satanás endurecer teu coração, e você abrir o coração para Jesus Cristo, Ele vai operar um milagre na tua vida. Tu bebe cachaça, vai deixar a cachaça. Fuma maconha, vai deixar a maconha. Você usa crack, vai deixar o crack. Você está traindo a mulher, vai parar de trair a mulher. O que você estiver fazendo de errado, o Espírito Santo vai operar um milagre na sua vida. Se você for sincero. Se não for, vai piorar. Olhe mais aqui, ó. Tá vendo esse rapaz aqui? Adilson. O Adilson, eu dei uma série de estudos bíblicos para ele inteirinha, todinha. Aí, chegou o final, eu falei, e aí, Adilson? Rapaz, eu não vou batizar agora não. Mas por quê? Não sei. Me dá um tempo. Eu dei um tempo para ele. Aí fui atender mais pessoas, que era muita gente. Passou uma semana e nada do Adilson, nem atender telefone e nem estava em casa para me atender ele. Aí um dia eu fui visitar uma família perto da casa dele. Ele estava na rua jogando bola com os amigos. Sabe aqueles amigos que jogam bola na rua? Pois é. Eu passei, é o Adilson. Aí cheguei lá no meio do joguinho deles, lá falei, ô Adilson, rapaz, estou te ligando, você não atende mais o telefone, você ficou com raiva de mim, eu falei alguma coisa que não te agradou? Ele falou, não é nada disso aí não, eu estou tranquilo aqui. Tá, mas vamos conversar um pouquinho hoje? Ele falou assim, eu estou jogando uma bolinha aqui, eu termino de jogar bola, que eu vou fazer uma visita ali. Quando eu terminar, eu vou para tua casa, tá bom? Tá. Fui lá, fiz a visita rápido, voltei, chamei ele, vamos lá para sua casa. Cheguei e perguntei para ele, Adilson, por que você não batiza? O que está acontecendo com você? Ele falou para mim, sabe o que acontece? Eu tenho medo. Olha, eu tenho medo. Aí eu perguntei, você tem medo do quê? Eu tenho medo de me batizar e não permanecer e sair da igreja. Aí eu pensei assim, se ele tem medo é porque ele é sincero, né? Ele quer batizar e quer permanecer. Que a gente tem que ver o lado bom da história, né? Aí eu falei para ele, então já que você tem medo de se batizar e não permanecer, eu vou marcar a data do seu batismo. Ele falou, mas como? Vamos marcar a data. Marca a data e batiza logo. Vai com medo de tudo. Marcamos a data do batismo dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se batizou, fez teologia. Ó. Pastor distrital hoje. E olha, bem sucedido. Você chegou a conhecer isso aí também? O quê? Rapaz, é mesmo, é? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Tá lá. Evangelizando, batizando. Olha como é que Deus muda a vida das pessoas. O poder de Deus. Minha gente, tem muito mais. Olha isso aqui, ó. Tá vendo esse rapaz aí? Rafael. A história do Rafael é impressionante, a história dele. Eu fui convidado pela Marlene. A Marlene, a mãe dele, do Rafael. Ela é professora universitária. Lá na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ela falou assim, eu queria estudar a Bíblia sobre o Apocalipse, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do Apocalipse. Você pode me dar aula sem eu ficar com medo? Eu falei, posso, porque medo você já tem mesmo? Eu vou dar aula. Mesmo você já tem mesmo, então eu vou te dar aula. Fica tranquila. E comecei a estudar com ela sobre o Apocalipse.
Fui estudando, né? No primeiro estudo, cheguei na casa dela e perguntei, Marlene, cadê a tua família para a gente estudar a Bíblia aqui? Está você na sala? Só você que está aqui? Ela falou assim, não, o meu marido saiu porque ele não gosta de crente. Falei, poxa vida. Tá aí, você tem filhos? Tem um casal de filhos. Onde é que eles estão? No quarto. Por que não vem para cá? Tem vergonha. Interessante, né? A pessoa tem vergonha de estudar a Bíblia, mas não tem vergonha de pecado. Não é interessante? Não é contraditório? É porque o ser humano é assim mesmo. Aí eu falei, tá bom, então vamos começar o estudo. Eu fiz o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, e nada de aparecer ninguém além da Marlene. Aí o quarto estudo era mais demorado. Sabe aquele estudo que demora mais? Eu comecei a dar o estudo. E aquele dia eu não tinha pressa, porque como o estudo era grande, eu não queria dividir em 2 etapas não, eu queria fazer tudo naquele dia. E aí como demorou um pouco, a menina teve que sair, que ia resolver uma questão da faculdade. Ela tinha que passar na sala, porque era o único caminho que tinha. Aí de repente, estou lá dando estudo, me aparece aquela moça. Aí eu olhei e falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, olha, eu já estou aqui, quarta vez que venho na sua casa, a primeira vez que estou te vendo. Onde você estava? Eu estava no quarto. Eu falei, tá, e teu irmão? Ele está lá também. Ok, mas escuta, e aí? Ele falou, olha, os estudos que você deu aqui, os 3 estudos passados, eu já sei todos eles. Eu falei, é. E teu irmão? Sabe mais do que eu. Eu falei, opa, então eu estou dando estudo para 3 pessoas. Uma presente e 2 ali escondidos, né? Tá bom. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, você vai embora e sábado que vem eu volto. Fiz uma oração, ela foi embora. No sábado seguinte ela veio participar. O irmão não veio. O irmão é aquele lá. Aí eu fiz o estudo. No final do estudo, eu falei, agora vamos fazer a oração. Só que a oração hoje não será aqui, vai ser no quarto. Aqui, ó. Entendeu? Vai ser no quarto. Você sabe que se Jesus não tivesse ido procurar Adão lá, ele chegou lá no jardim do Éden, Jesus falou, Adão, onde estás? Ele falou assim, não, eu ouvi a tua voz. Porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Se Jesus não tivesse ido atrás de Adão, eu estava escondido até hoje. Até hoje. Sabe por quê? O ser humano vive em pecado, se escondendo de Deus. Escondendo de Deus. Aí, vamos lá orar. Entramos, fizemos a oração. Aí quebrou aquele primeiro paradigma. Pronto. Aí, houve um tempo lá que teve um acampamento. Sabe esse acampamento que a igreja faz? Teve um acampamento. No acampamento, eu pensei assim, vou convidar esse rapaz para participar do acampamento. Aí, cheguei para ele, Rafael, vai ter um acampamento aí? Vamos lá participar com a gente? Ele disse assim, eu não gosto. Eu falei, Rafael, é um acampamento de jovem, muito bom, você vai se envolver com o jovem, vai ser bom para você. Ele falou assim, não, acho que eu não vou não, eu não gosto não. Eu falei, eu vou te dizer uma coisa para você, sabe onde vai ser? Vai ser numa sede dos padres. Todo dia o padre vai fazer a abertura, entrega para nós e a gente continua o trabalho. E quem vai ser o orador nosso vai ser um pastor chamado pastor Ronaldo de Oliveira, orador da Voz da Profecia. Ele falou assim, mas eu não tenho condição, nós vamos ajudar, vamos pagar a sua passagem, você vai. Tudo bem? Aí fechamos, levamos ele. Aí era estudo de manhã, aí tinha as brincadeiras durante o dia, e à noite mais um estudo e ia dormir. Chegou o momento do apelo para o batismo. Ele se levantou no meio dos outros jovens e aceitou o batismo. Sabe quem batizou esse rapaz aqui? Só quem vai saber disso aqui, os mais antigos na fé. Pastor, já falecido hoje, Pedro Apolinário. Não sei se alguém aqui se lembra desse pastor. Pedro Apolinário. Você conheceu ele? Esse é do Antigo Testamento mesmo, não é o quê? Pedro Apolinário, rapaz. Ele ficava dentro do tanque e eu lá de fora fazendo a pregação e ele batizando. Já bem velhinho. Perguntei para ele, pastor Pedro, o senhor quer descansar um pouquinho? Eu continuo pregando aqui, depois a gente traz os demais para bazar. Não, meu filho, se eu morrer dentro do tanque, eu morro feliz. E batizou. E dentre aquela multidão daquele dia, ele batizou esse rapaz aqui, o Rafael. O Rafael hoje, sabe quem é ele? Ele fez teologia, hoje é o Rafael que cuida. Ele que pega os jovens estudantes da escola adventista e faz a ponte para levar para Londres, Estados Unidos e Europa. Esse rapaz aí, ó. Olha como é que Deus trabalha. Deus é Deus, irmãos. Mas a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Veja isso aqui, ó. Está vendo esse rapaz aqui? Alexandre. O Alexandre andava pelas ruas do Capão Redondo, candidato a ser um bandido. Esse menino estudou a Bíblia com a gente. Se converteu. Hoje, pastor de Cital, e já vai ser um grande evangelista de campo aí. Esse rapaz aqui, ó.
Agora, a minha história. Aqui é a minha história. Esse aí tudo tem vídeo, mas não deu algum probleminha lá? Olha aqui, ó. A minha mãe aqui, ó. A minha mãe, ela é semi-analfabeta. Sabe como a minha mãe lê? Ela lê assim, ó. B-A-Bá. B-O, Bó. Desse jeito que ela lê. Bem devagarzinho. Mas lê a Bíblia. Minha mãe. Só que a minha mãe, ela nos criou dentro da igreja católica. Um banco desse aí grandão, ó. A minha mãe sentava ali e os filhos do lado. E ela era a diaconisa da família. Ela falava assim, ó. Vai no banheiro agora, porque lá na igreja o padre não quer ficar andando para lá e para cá. Aí você tem que ficar sentadinho ali. Só saía na hora que ela mandava. Criou todo mundo na igreja. Moral da história, o tempo passou, Deus mandou um servo dele na nossa casa, esse servo de Deus começou a estudar a Bíblia com a gente, olha o que aconteceu. O Espírito Santo trabalhou na nossa família, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Aqui, ó, esse rapaz aqui é o Pedro, ó, esse aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, é um tição tirado do fogo. Isso já deu trabalho para Deus. Hoje ele está bem melhor, mas isso já deu trabalho. Isso aí é só pela graça. Jesus mudou o coração dele. Hoje é outro Pedro, mas isso aí deu trabalho. Deu trabalho para Deus, deu trabalho para o meu pai, para minha mãe e para nós. Hoje ele venceu, mas vou dizer uma coisa para você, não foi fácil. Olha, aí se converteu junto com o Pedro, se converteu o Luiz, que vocês conhecem pela televisão. Aí se converteu o Raimundo, que está aqui, ó, e se converteu o Antônio, que está aqui, o Cirilo e eu. Esse povo que você está vendo aí, só esse aqui é obreiro bíblico, o resto tudo é pastor. É uma ninhada. Deus deu de presente para minha mãe 5 filhos pastores. 5 filhos. É um presente de Deus. É um milagre. Milagre. Deus transforma as maldições em bênçãos. Aqui é o batismo do meu pai. Aqui no vídeo não vai poder passar. O batismo. Juntou nós 5 para batizar o papai. Moral da história, meus irmãos, eu experimentei Deus. Deus funciona. Não é teoria, é prática. Não é teoria, é prática. Deus funciona. Mas eu e você precisamos deixar Deus agir em nossa vida. Eu vou encerrar a mensagem de hoje. Preciso encerrar. Eu não prego sem fazer apelo, porque senão a minha consciência fica pesada diante de Deus. Sabe por quê? Eu também não prego só por pregar. Não, porque eu não fui chamado para isso. Eu prego para salvar e eu quero saber se você entendeu o tema de hoje. Deus transforma as maldições em bênçãos. Eu não sei o que é que na tua vida está acontecendo, que tem aparência ou tem jeito de maldição. Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, o que estiver acontecendo na tua vida, que parece ser uma maldição, Deus vai transformar numa bênção. Entendeu? E agora eu vou orar. Eu vou orar por você que é batizado na igreja adventista. E vou orar por você que ainda não é batizado na igreja adventista. Eu vou orar para você que é batizado para você permanecer. Eu vou orar para você que não é batizado para você se batizar. Eu vou orar a Deus, pedindo a Deus que transforme na tua vida aquilo que parece ser uma maldição numa bênção. A minha pergunta é a seguinte: tem alguém aqui nessa noite que entrou aqui nessa primeira quarta-feira depois da quarentena, que está enfrentando uma luta grande e veio hoje dizendo assim: Senhor Deus, eu entendi, eu compreendi que o Senhor está na direção da minha vida e que o Senhor pode transformar na minha vida a maldição numa bênção. Tem alguém assim que quer se apresentar diante de Deus? Você quer, irmão? Fica em pé, irmão. Fica em pé, que eu vou orar contigo. Vou pedir a Deus essa bênção. Eu vou orar contigo, irmão. Vou pedir a Deus que opere um milagre, que realize um milagre. E Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Você já viu hoje no estudo que Ele tem poder para isso. Mas Deus tem poder para muito mais. Ele pode mais. E Deus quer mudar a sua vida não só para essa vida aqui não. É para a eternidade. É para a vida inteira. E sabe qual é o maior milagre na vida de um ser humano? É a conversão. É o maior milagre. É a mudança de vida. É a transformação. Esse é o verdadeiro milagre.
É isso que Cristo se revela. É assim que ele se revela. Paulo falou assim, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa revelação é Cristo operando o milagre da mudança de vida. Eu vou orar com você. Vou pedir a Deus essa bênção. Pode se colocar em pé, que nós vamos orar. Eu vou orar por você, meu amigo aí do Facebook, do YouTube. Vou pedir a Deus a bênção para você. Agora entregue sua vida a Jesus. Deixa eu aproveitar para dar um recado para você, que está aqui em Porto Velho, que frequenta essa igreja. De repente você está com medo de vir na igreja. Pode ser que você esteja com medo. Está com medo? Tu tem medo de ir no supermercado? Tem medo de ir na fila lá para receber o dinheirinho do governo? Tem não? Não, então a igreja do mesmo jeito, você pode vir. Venha adorar a Deus. Venha buscar Deus. Venha com fé. Venha com determinação. Deus vai cuidar de você. Ele tem um plano para você. Ele quer fortalecer você. Ele quer te ajudar. E te preparar. Porque Cristo está voltando. Ele vai voltar. E pelos sinais, a gente percebe que está bem próximo. Nós estamos nos aproximando. Viu, minha gente? Não se iluda com esse mundo. Não se iluda. Se envolva com Cristo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Ele vai voltar aqui. E eu sabe o que eu fico pensando? Como Ele transforma maldições em bênçãos. Quando Ele apresentar para os seus filhos e filhas as bênçãos que Ele guardou para nós. Nós vamos falar assim, Senhor Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Tem alguém que está aqui na igreja hoje, que ainda não é membro batizado nessa igreja, veio aqui hoje adorar a Deus com a gente. Pastor, eu não sou batizado ainda, eu estou aqui. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Eu estou me preparando. Eu quero orar contigo também. Tem alguém assim? Levante a mão aí para mim saber se tiver. Não tem ninguém? Todos já são membros batizados nessa igreja. Parabéns. Que você permaneça firme. Você que está me assistindo, não sei se você é batizado na igreja adventista, se não é. Não sei se é batizado numa igreja evangélica. Não sei onde você foi batizado. Só sei dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar para te buscar. Para te levar para o céu. Aproveite esse momento. Entrega a sua vida a Jesus. Ele vai realizar um milagre. Você será uma nova criatura. E com certeza, quando Ele voltar, você poderá entrar com Cristo para o reino dos céus. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua graça, por Tua bondade, Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor realmente transforma as maldições em bênçãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Obrigado pelos milagres que já realizou em nossa vida. Obrigado, Pai, pelo cuidado por nós. Obrigado pela salvação. E obrigado, Pai, pela esperança na vida eterna e na volta de Jesus. Abençoe cada irmão e irmã que compareceu nessa noite aqui na Tua igreja. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo através do Facebook e do YouTube. Que o Senhor possa conceder a eles e a elas as bênçãos especiais do céu. Que eles sejam perseverantes na fé. Que possam começar uma nova vida. E estejam preparados e preparadas quando Jesus voltar em glória e majestade. Nas Tuas mãos eu entrego a todos e a todas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a você, Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe também. Eu não vou estar lá para fazer aquele cumprimento, por uma questão da tal da pandemia, né? Mas que Deus te abençoe. Uma ótima noite, um bom descanso e até breve, se Deus quiser.